Vê se tu consegue enxergar os nomezinhos. Tá um pouquinho longe pra nós duas também, Eu não consigo. Tem que chegar perto. Minha miopia não permite. Ana. Ai, Ana Luísa, tudo bom, Ana Luísa? Oi, Pedro. Estamos aqui em Manaus com essa maravilhosa oficial de justiça do Tribunal Regional da 11ª Região. Passou apenas em primeiro lugar, pessoal. E temos muitas coisas para falar para vocês, muitas dicas. Foi essa maravilhosa aqui que me ensinou a estudar aquele negócio que eu vivo falando para vocês, para estudar 50 minutos, esperar um pouquinho descansar, estudar mais 50, esperar um pouquinho descansar. Ela que me ensinou. Eu devo a ela. E eu acho que é muito legal também que o Instagram dela não é muito ativo, mas por meio do meu, tu acabou ajudando muita gente. Porque o fato de tu ter me ensinado isso, e eu tá ensinando pra muita gente, cara, muito... Tipo, tu tá ajudando toda essa gente também. Agradeçam a ela, por favor. Na verdade, assim, a Raquel ouviu meu depoimento e ela pediu meu telefone. Eu preciso de conversar com essa menina, eu preciso de saber como é que ela estudou, eu preciso de conhecer ela. Porque eu deixei um depoimento bem grandinho, assim, sobre toda a minha jornada. Porque eu não cheguei direto nesse método, que é muito prático, entendeu? E aí, eu passei para quando ela falou que estava estudando, então eu falei, olha, eu uso um método que talvez dê certo para você. E ela testou e deu certo. E talvez tenha dado certo. E talvez tenha dado certo para alguns dos seguidores dela, né? Muita gente já veio me agradecer assim no inbox. Porque, claro que na consultoria eu falo sobre os ciclos também, mas é um vídeo público lá no Instagram. Muita gente já veio me agradecer e falar assim, nossa, que eu transformou o meu estudo. E transforma mesmo o estudo, né? É impressionante. Deixa eu tentar abrir aqui as perguntas, se eu consigo. Ó. Eu acabei de apagar. Ó, como funciona o ciclo de... Aqui. Vai lá, Ju, responde. Como funciona o ciclo e qual a importância dele? Então, eu uso o ciclo de 50 minutos e descanso 10. Aliás, eu estava porque eu não tô estudando mais no concurso. E assim... Cada um tem um jeito de estudar. O meu jeito, como eu sou muito ativa, eu sou muito hiperativa, então pra mim eu tinha que ver várias matérias durante o dia. E era como se eu simulasse uma prova, porque eu via 8, 9 matérias. Então é como se eu fizesse uma prova por dia. Quando a Júlia me passou essa ideia, né, eu experimentei fazer assim com várias matérias, que eu também fazia 9 por dia, né? Experimentei fazer com 9 matérias diferentes. E pra mim não encaixou muito bem, porque eu sentia que eu queria um pouco mais de cada matéria, sabe? Daí eu adaptei pra mim, mas assim, confia no método e adapta pra tua realidade, sabe? Eu adaptei pra mim e falei, ao invés de eu trocar de matéria a cada ciclo, eu faço de 2 ciclos da mesma matéria. Mas acho que é uma coisa que é importante a gente fale, que tu fazia 9 ciclos, um de cada matéria, mas tu já tava num nível de estudo. Isso não foi no início do estudo. Não. Isso é importante, né? Não foi no início de estudos. E eu queria estar muito preparada para a hora que eu chegasse na prova, eu não tivesse problema com o tempo. E eu ver tantas matérias assim durante um dia, realmente você fica mais esgotada, ficava muito esgotada. Tanto é que eu dormia bem cedo. Mas eu também sempre pude acordar cedo, enfim. Mas eu sempre... Isso me ajudou a ter um controle de horário muito bom. Eu nunca tive problema com o tempo em prova. Nunca tive. Porque tu fazia muita questão nesse horário, muita né? questão e de várias matérias. Porque o que você vai fazer na prova? Porque é igual andar de bicicleta. Não adianta nada você ler o manual de andar de bicicleta se você não andar de bicicleta. Então o que eu fazia? Todo dia eu andava de bicicleta. Todo dia eu simulava uma prova mesmo. Porque eu fazia praticamente todas as matérias durante o dia. E assim, as matérias, que não dá pra ver todas as matérias durante o dia, mas as matérias que eu tinha mais dificuldade, eu via todo dia, eu estudava. Português e raciocínio lógico, que eram as 2 matérias, que raciocínio lógico eu nunca tinha visto na minha vida. Então era uma matéria nova. E aí eu via todo dia. Quando eu prestei o concurso, ainda tava meio que novo o CPC também. Então o novo CPC, eu botei bastante. Eu zerei o QC, assim, 2 vezes do novo CPC. Porque era coisa nova. Tem uma pergunta anterior, eu acho que é legal a gente puxar, porque do outro story que eu tinha botado a caixinha, daí eu acabei apagando, botei de novo, que é assim, quanto tempo de estudo? A gente tava discutindo sobre isso. Não tem como a gente falar quanto tempo, porque a vida inteira a gente estudou. Não tem como falar quanto tempo. Agora, que eu apliquei o método e consegui chegar lá, eu comecei a aplicar o método mais ou menos em maio de 2016 e o concurso foi em fevereiro de 2017, se não me engano. Isso. Então, assim, não foi muito tempo. Eu vi um resultado muito rápido. Mas eu já vinha classificando os TRTs, mas eu vinha classificando
assim, não numa classificação que eu fosse nomeada. Foi o que deu a virada. Foi o que deu a virada. Eu acho que isso tem a ver com, olha aqui, ó. Essa tática é boa pra reta final, não, quando você já esgotou o edital. Sim. Então, essa tática que a Ju falou especificamente sobre ver mais matérias, ela fica boa mesmo pra reta final. Mas os ciclos de estudos, apesar de a gente não ter começado estudando com isso, porque a Ju estava me contando como é que ela começou a fazer isso. Que hoje tu fala de estudar 50 minutos pós a 10, todo mundo conhece. Não que ela tenha inventado, mas é que tipo, não era uma coisa super conhecida. Então, da onde tu tirou isso? Eu fui vendo umas amigas que estavam pagando coaches e eu fui juntando essas coisinhas, essas coisinhas. Tipo assim, primeiro, eu tava até conversando com a Raquel, nós temos no ensino médio aulas de 50 minutos. O ensino médico são pessoas formadas em pedagogia, são pessoas que já têm essa experiência de como funciona o seu cérebro. E eu fui testando, porque o método Pomodoro mesmo, que eu falo que é o método Pomodoro, mas não é 25 minutos, não é 50. 25 minutos, quando eu fui testando, eu fui testando vários métodos até chegar a isso. Eu fui testando e eu vi que 25 minutos era a hora que eu tava no auge da matéria, ali, no auge de pegar o negócio mesmo. Então não era o suficiente pra mim. Mas 50 minutos a minha cabeça já tava esgotando naquilo. E cientificamente falando, é o que é recomendado por pedagogos. Não é à toa que, se tu for ver assim nas escolas, os horários de cada matéria são de 50 minutos. Não é por uma coisa aleatória, sabe? A atenção da gente, ela varia assim do limite assim de uns 45 a 55 minutos. Então nos 50 tu tá no meio daquilo ali, sabe? Uhum. Então fala. Eu acho assim, igual a pergunta, qual que é a importância do ciclo? Primeiro, eu acho que vocês têm metas a serem cumpridas. E quando você tem meta, você fica mais focado naquilo. Você tem, tipo assim, eu tenho que chegar nisso no final do dia. E eu tenho que chegar até tal horário. Eu marcava, assim, tanto é que eu estudava em cabine, então eu tinha marcadinho os meus horários para a hora que minha cabine vencesse, que ela vencia 5 horas da tarde, eu consegui as 9 matérias e nos 50 minutos descansando 10, 1 hora de almoço, era tudo cronometrado. Mas a hora que dava 5 horas da tarde, eu tava livre pra assistir meu seriado, se eu quisesse ir pra academia, se eu quisesse fazer E assim, é rígido, mas ao mesmo tempo é libertador isso, sabe? Eu falo muito isso, que assim, essa rigidez do ciclo ser bem certinho, de tu ter um horário pra terminar, é muito libertador. Porque eu conheço muita gente que estuda das 8 da manhã, das 8 da manhã às 10 da noite e não rende o que a gente rende às 5 da tarde, entendeu? E assim, fora que essa sensação de missão cumprida todo dia é muito boa. Tipo, hoje eu cumpri minha missão. Tipo, ontem eu cumpri minha missão. Sabe? É como se você estivesse subindo degrauzinho por degrauzinho pra chegar lá no topo, entendeu? Então, assim, assim, é uma meta que você tem que cumprir de horário, mas não foque só no horário. Foque em cumprir uma meta dentro do round, entendeu? Não é só, tipo assim, ficar 50 minutos ali. Não, é você estar ali de corpo presente, porque você vai ter só aqueles 50 minutos pra fazer aquela matéria. A gente fala só, mas é uns 50 minutos que mega bem aproveitado. Aí, assim, ó, eles perguntaram ali sobre fazerem aulas EAD. Assim, eu acho que tu não chegou a usar pra ver aula EAD ou usou. Eu usei, mas eu não usava o método. Eu não, tipo, quando eu comecei a assistir aula, eu no método eu tava focada em lei seca e exercício. Eu cheguei a usar pra assistir aula, porque quando a Júlia me apresentou o método, eu ainda tinha que ver as aulas de Direito Penal e Processo Penal pro TRT de Santa Catarina. E daí, assim, o que eu acho que tem que entender sobre esse método de 50 minutos? É tipo assim, ele só vai te avisar quando tu tem que parar. É só isso, entendeu? Se tu vai continuar na mesma matéria, como eu fazia muitas vezes, de fazer 2 da mesma matéria, a única coisa que aquilo ali vai definir é o horário que eu vou dar uma descansadinha, entendeu? Porque eu comecei a assistir aula, dei play na aula. Eu tô assistindo a aula. Despertou o horário 50, eu vou dar pausa na aula. Vou lá, vou tomar uma água, vou fazer um xixi, vou voltar, dar play na aula. Não acabei de ver a aula nesse dia, porque tudo bem. Pausa, assim, nota onde parou. E uma coisa que eu tenho pra falar, venhamos e convenhamos. A maioria das aulas tem 1h30, 1h40. É impossível você conseguir ter uma atenção plena, que eu falo, atenção plena, de 1h30 a 1h40. Diretamente. Direto, entendeu? Então, o legal desse método é isso. Você vai estar ali presente e pleno, porque você vai descansar um pouco o seu cérebro pra voltar pra aula. É isso. Essa é a ideia, porque na verdade, tu vai fazer esse intervalo, tu vai fazer um intervalo pra ir no banheiro, tomar uma água, de qualquer forma tu vai acabar fazendo esse intervalo. Que é a diferença? A diferença é que tu tá determinando a hora que tu vai fazer esse intervalo, ou seja, tu tá no domínio, tu que controla. Assim, acho que tu fica muito mais confiante, sabe?
Exatamente. Vou passar para a próxima pergunta, porque já falamos bastante de ciclos. E eu vou deixar a live salva, sim. Esse vídeo vai pro YouTube depois. E tem mais informações sobre os ciclos no vídeo que eu gravei lá do YouTube especificamente sobre isso, tá? Mas assim, só pra finalizar a parte de a pessoa começar, porque a gente já foi numa parte mais avançada. Pra começar com os ciclos, eu não recomendo que tu faça, tipo assim, uma manhã inteira da mesma matéria, sabe? Tipo, 2, 3 no máximo, sabe? De uma matéria, porque tu já vai ter esgotado. Mesmo fazendo os intervalos, tu vai ter esgotado. Então assim, ó, no máximo 3 ciclos de uma matéria. Mas não dá pra ver uma aula inteira, Raquel. Não tem problema, porque a angústia é essa de ver a aula inteira nesse momento. A primeira fase de estudo, essa fase de teoria, ela demora. E, tipo, aceita que demora, entendeu? E assim, nem no ensino médio, quando você tinha seus 14, 15, 16 aninhos, porque hoje não tem mais ensino médio, sei lá. Mas enfim, nem nessa época, você via uma matéria, você via só uma matéria e você passava mais de 50 minutos na mesma matéria. Então, assim, pensa que lá aquele pessoal da pedagogia já pensava desse jeito de você ver várias matérias, eu acho que no mínimo 4 que a gente via na escola, né? Não sei. Dependia do dia, pelo menos na minha, mas no mínimo 2, assim, de manhã, na mesma manhã, tipo, não ficar mais de 3 horas na mesma matéria. Tu não vai prender a atenção do aluno, sabe? E não é à toa. Exatamente. Quer água? Não, obrigada. Vou pegar a próxima aqui. Tinha umas outras perguntas aqui, mas aí... É adaptativo, tá, aqui. Uma pergunta que tinham feito na outra caixinha. Ainda sobre o tempo de estudo, voltando a isso, que, tipo assim, se eu for responder essa pergunta, que a gente acabou emendando um assunto no outro, se eu fosse responder essa pergunta, eu teria várias respostas. Eu poderia dizer que eu levei 8 anos, porque desde que eu pensei assim, vou estudar para concurso, até passar no cargo de oficial de justiça, que é o que eu queria, foram 8 anos. Eu poderia dizer que é 8 anos. Eu poderia dizer também que foi 1 ano e meio, que foi do dia que eu me inscrevi lá no Papa Concursos, em 2016, em abril de 2016 começaram as aulas, até agosto de 2017, que foi quando eu passei no TRT de Santa Catarina. Eu podia dizer um mês e meio. E eu podia dizer 1 ano e meio. Eu podia dizer também 45 dias, que foi do edital do TRT de Santa Catarina até a prova. Então, assim, qual verdade que tu quer aceitar? Sabe? Eu ainda poderia dizer que, porque raciocínio lógico não, mas matemática eu nunca precisei estudar para concurso. Então eu poderia dizer que é desde o meu ensino médio, porque isso eu aprendi no ensino médio, entendeu? E matemática eu nunca estudei para concurso. Eu usei no concurso, entende? O que eu comentei com a Raquel foi assim, o que cai no concurso? Cai matemática, raciocínio lógico matemática, cai português. Que eu me lembro, eu vejo português desde quando eu aprendi a ler e escrever. Então, assim, é muito relativo você focar em tempo de concurso. O que eu tava falando pra Raquel sobre tempo de concurso, a questão não é o tempo. A questão é o prazo que você coloca pra você rever seus conceitos do que não tá dando certo. Eu falei pra Raquel, a gente tava comentando sobre isso, porque eu acho muito bom você ver um feedback do seu rendimento. Tipo, de 3 em 3 meses, mais ou menos, ver, melhorei ou piorei, eu acho que o que eu posso melhorar? É bom sempre você dar uma observação, não é mudar o método de estudo. Não mudar o método, isso é importante falar, né? Porque tem gente que a cada 3 meses muda o método. Tu não vai te acertar com método nenhum nunca. Nunca, porque não dá nem pra você se adaptar em 3 meses no método. Mas é um prazo pra você rever suas atitudes e tentar mudar certas coisas que podem melhorar. Por exemplo, eu realmente tô priorizando meus estudos. O negócio do celular que tu falou. No meu caso, quando eu falei assim, eu tava vendo que eu não tava priorizando meus estudos porque eu perdia muito tempo no WhatsApp. Então, o que eu fiz? Eu comecei a deixar meu celular numa caixinha, eu só mexia na hora do almoço, que eu tinha 1 hora de almoço. Então, eu mexia na hora que eu acordava, indo pro cursinho, aí na hora do almoço eu mexia ali almoçando, e aí eu só ia mexer à noite, depois que meus rounds já estavam cumpridos. Então, assim, primeiro, a minha prioridade não é o WhatsApp, não é atender celular. A minha prioridade nesse tempo, é bom você fazer o exercício físico, mas não era ficar uma pessoa bombada, toda malhada, não era essa a minha prioridade. Minha prioridade era os estudos. Então, tudo o resto era supérfluo pra mim. Então, eu falei, primeiro os estudos, terminava meus rounds e depois o supérfluo. E acabava... Com exercícios físicos sempre, né, gente? É muito importante, mas não é esse o principal, entendeu? Não é o foco. Não é o foco. Então você tem que sempre pensar o seguinte: sempre reanalisar se realmente você tá focado no principal, que é o concurso, que é passar no concurso. E o que é importante também nesse sentido é quando tu vai organizar o teu dia, na medida do possível. Eu sei que nem sempre, que a gente tá falando de um momento em que a gente já só estudava, mas é importante lembrar também que a Júlia já tinha sido servidora antes de parar de estudar, ela que nem eu, pediu exoneração. Quando a gente se conheceu, a gente ficou assim, ó, a gente começou a 2 exonerações. Não, a gente era tão igual, as duas querendo... Fazia poli. As duas faziam polidense, as duas tinham pedido exoneração pra estudar, e tinha muito mais coisa agora. Mas, tipo assim, a gente podia...
a gente podia estudar o dia todo naquele momento, tá? Mas teve um momento em que não, em que eu trabalhei 8 horas, que eu trabalhava no TJ. Então, assim, o que era a prioridade da minha vida? Era estudar. Então, assim, eu sabia que eu ia chegar do TJ exausta, sabe? Então, eu acordava super cedo pra estudar antes de ir, na medida do possível. Quando tava mais tranquilo de manhã, que era um horário normalmente mais tranquilo, dava uma estudadinha no trabalho, estudava no almoço e de noite, sabe? Deu. Pra quem só estuda, é a mesma coisa. Tu vai acordar e vai faxinar a casa inteira? Ou tu vai acordar e vai estudar? Qual a tua prioridade? Exatamente. Isso é muito Eu tava conversando sobre isso com a Raquel. O primeiro faz o principal, depois os acessórios. Se a casa estiver suja, você não vai morrer porque a casa tá suja. E aí, mas você vai se sentir frustrado de não passar naquele concurso. Eu te garanto que a frustração de você tomar um pau no concurso é muito maior do que naquele dia sua casa ter ficado Não, assim, e tá vamos suja. combinar que acaba sendo um subterfúgio, porque é muito mais fácil. Tu precisa de muito menos vontade pra limpar uma casa do que pra estudar. Porque na hora de estudar, se tu permitir, tudo vai ser mais importante. Tudo vai ser mais legal. Lavar uma louça vai ser mais interessante do que tu tá estudando. E assim, o que eu falo é que obstáculos sempre vão ter. Uhum. Então, assim, desculpinhas e mimimi sempre vão ter. Cabe a você falar assim, eu quero aquilo, aquele ponto, eu quero chegar. E você focar naquilo e deixar os obstáculos aqui do lado. Foca, Não foco. gastar energia com os obstáculos, né? Exatamente. Essa pergunta é interessante. Você acha que é necessário comprar o cronograma de estudo? Indica algum? Isso a gente nem conversou sobre, né? Vou dizer minha experiência pessoal. Quando eu comecei a estudar, eu era, por incrível que pareça, eu era muito desorganizada. Eu não tinha noção de organização, sabe? Não sabia o que fazer naquele horário. Então, tipo assim, eu fui humilde de perceber que eu não sabia. E eu fui lá e comprei um cronograma. Eu comprei na época do curso Capa. Aí eu respondi umas perguntas e tal. E aí eles me enviaram um cronograma. Eu executei mais ou menos ele, mas tipo assim, o que eu tirei disso? Eu entendi como é, entendeu? Eu não vou comprar um cronograma atrás do outro, entende? O que eu vou usar? Ah, é assim. Ah, é isso então. Entendi. Agora eu ando com os meus próprios planos. Eu acho que isso é muito importante. Na consultoria eu falo muito isso. Eu tento ensinar a pessoa a se organizar pra pessoa não precisar, tipo, contratar outra consultoria, seja comigo, seja com outra pessoa, sabe? Eu acho que tu tem que ser independente. Exatamente. Assim, eu demorei um pouco mais pra chegar nesse método, mas assim, eu achava que era gratificante pra mim, tipo, eu fiz o meu horário e eu fiz aquela meta dentro do round, eu tinha que ler tantos artigos, eu tinha que fazer tantos exercícios. Quando não dava, ok, mas eu cumpri o round, que eram os 9 rounds, mas eu tentava colocar um cronograma dentro de cada round. E eu fazendo aquilo, eu fazia do meu jeito. E eu acho que é muito interessante você se adaptar as coisas ao seu jeito. E nem sempre o cronograma que é feito pra você pode dar certo pra outra pessoa. Então é interessante, assim, eu sempre fiz do meu jeitinho, sabe? Eu acho legal que pra mim deu certo desse jeito. Eu sempre digo que o melhor cronograma que existe é aquele feito por ti. Na consultoria mesmo, Sim. a gente faz junto e daí eu falo, daqui 14 dias, volta e me conta como é que foi. Porque muitas vezes esse cronograma não vai se encaixar. Eu conheço aquela pessoa, eu vou conversar com aquela pessoa uma hora e pouco. Cara, eu não entendo a realidade da vida dela, eu tô tentando ajudar. E daí, a partir dali, a gente cria alguma coisa, sabe? Mas o melhor cronograma, sem dúvida, é feito por ti. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. O que mais? Tinha uma pergunta na outra caixinha, que era se tu já tinha vivido uma experiência complicada como oficial, assim, perigosa. Sim, assim, não é que foi muito perigoso, porque graças a Deus eu sempre tive oficiais pra me acompanhar, e isso ajuda muito. Sozinho, talvez, mulher, né, dependendo do lugar que você tá e tal, machismo e tudo. Aconteceu uma situação já de perseguição, assim, o cara meio que esperou, eu saí com o carro e me perseguiu, mas tinha um posto policial, estacionei na frente e o cara seguiu viagem. Mas assim, todos os oficiais de justiça, quando é uma situação um pouco desconfortável, tem que pedir acompanhamento policial. Não se expõe ao risco. O meu chefe fala muito isso. Não se expõe ao risco à toa. Você não precisa disso. Você tem acompanhamento policial em todos os mandados. Vem escrito auxílio de força policial, entendeu? Então, assim, só se expõe quem quer. Com certeza, algum oficial de justiça que passou por alguma situação complicada é porque realmente se expôs. Porque a força policial, o auxílio policial está sempre disponível. Principalmente no mandado judicial, o juiz faz questão de colocar no mandado judicial. Eu acho que tem um pouco de diferença nisso em relação à justiça estadual. Mas não sei, tem gente que vai assistir que provavelmente vai fazer pra justiça estadual. Que eu percebi, assim, que eu conversei muito com o Paulo sobre isso, já que o meu marido, ele era oficial de justiça do TJ do Rio Grande do Sul. O seguinte, que tem alguns lugares em que, se tu entrar com a polícia, tu nunca mais entra sem a polícia, sabe? Então, assim, eu acho que é delicado essa coisa da força policial, sabe? Tu tem que ser esperto. E acabou, assim, que ele
sim, afastou gente de casa já, Maria da Penha, sabe? Aí conhecia toda a classe criminosa da cidade, era tudo amigo. E aí, tipo, tu não chega como autoridade, sabe? Mas eu acho que é um pouco diferente da justiça você do trabalho. É bem diferente. Por exemplo, eu tava numa zona, área vermelha aqui em Manaus, uma zona bem, assim, que é bem complicadinha. Tipo, à noite tem tiroteio e tudo. Só que aí, essa que vai a pegada. Eu ia com o meu crachazinho, com uma pranchetinha, tem uma pranchetinha de oficial de justiça que cabe as coisas dentro, cabe os papelzinhos. Então, as pessoas achavam que eu era moça do censo, sei lá, sabe? Sim. Sério, era isso que as pessoas perguntavam. Então, assim, você não vai chegar num lugar já se botando banca, não, né? eu não ando com o meu distintivo. Eu só uso meu distintivo em alguns lugares que eu acho que a recepção vai ser mais rápida, que é bancos, são grandes empresas aqui, tem o Distrito Industrial, que é a Zona Franca, que assim, não existe mais praticamente a Zona Franca, mas é o Distrito Industrial onde fica a maioria das empresas, que eu falo, toda vez que você vê um passarinho, é feito em Manaus, que é aquele passarinho. Então, e eu tô nessa área, que são grandes empresas, inclusive já me perdi dentro de uma lá, porque são muito grandes, sabe? E assim, nessas empresas, eu chegando com distintivo, as pessoas agem mais rápido pra eu cumprir logo, elas facilitam. Mas na comunidade, na área rural também não é uma boa. Vou com o meu nomezinho assim, com tipo sanguíneo, se aconteceu alguma coisa, mas assim, nunca aconteceu, sabe? Pelo contrário, as pessoas me recebem super bem, assim. Até falam, nossa, mas você é tão boazinha, nem parece oficial de justiça. Mas a gente é bonzinho. Mas assim, eu acho que não tem necessidade de você chutar uma porta. É muito mais legal você chegar educado, falando de bom dia, você desarma a pessoa. Já aconteceu uma situação muito engraçada. Uma pessoa me desacatou. Aí o moço, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é um mandado judicial. Igual o juiz me mandou aqui, ele também tá te mandando lá. Então, assim, a gente tá na mesma pele. Então, vamos lá conversar na vara e tal. Ele, não, você mesmo. Você, tipo, tá um mandado também, sabe? Como se fosse isso. E aí ele ficou, tipo, virando amigo. Bota a culpa no juiz que tá Mas, assim, querendo ou não, eu cumpro o mandado judicial. O juiz tá mandando eu ir lá cumprir. E ele tá mandando também ele cumprir alguma determinação. Então, eu tô na mesma pele que ele, praticamente. E quando eu coloco a pessoa, eu me coloco no lugar da pessoa, a pessoa se sente mais... Parece assim, não, pô, pra que eu tô desacatando? Ela tá na mesma vibe que eu, assim, sabe? Então, assim, eu acho que é muito o jeito que você aborda as pessoas. Até quando eu cheguei, eu fiz um curso de teatro pra melhorar essa docência que eu também dava aula, né? Sim. E pra melhorar a abordagem. Eu percebi também, assim, que lá no Rio Grande do Sul, Paulo, tinha um grupo no WhatsApp, né? E aí a gente via que... Eu não tava nesse grupo, o Paulo estava, né? Que, tipo assim, às vezes dava um BO, sabe? Dava um problema. E tu começa a ver que o problema é sempre com o mesmo oficial, sabe? Com os mesmos. Exatamente. Entende? Então tem muito mais a ver com a postura do oficial do que necessariamente com a postura da parte, porque na maioria das vezes tu consegue desconstruir essa postura da parte, né? Uhum. Deixa eu ver quem mais. Tinha mais pergunta. Deixa eu abrir. Deixa eu só... Mandem mais perguntas aqui. Eu queria te perguntar... quanto tempo deu aí já? Não, tá ali. Tem tempo ainda. Eu queria te perguntar... Ih, pausou o vídeo? Não, é isso que eu quero saber, se pausou. Deixa eu só conferir. Eu queria te perguntar o que tu mais cumpre. O que tem mais de mandado aqui? Audiência. Intimar pra audiência. Uhum. Muita audiência. Não tem muita penhora. Que despenhar é chato de fazer, né? Então, sobre penhora. As pessoas criam um pouco de restrição à penhora, acha chato e tal. O que a gente faz? Nós podemos nos prevenir, nos precaver quando tem penhora e tal. Já deixar o auto pronto, chegar lá, praticamente só colocar o valor e a pessoa assinar. Isso evita muita coisa, sabe? Porque já coloca a descrição, tirar foto. E assim, eu, por exemplo, algumas vezes eu fui no lugar antes, a pessoa nem sabia que o imóvel estava penhorado ou que ia penhorar o carro e tal, a pessoa vai lá correndo e paga. Uhum. Porque muita gente é desinformada, não tem advogado e não sabe o que tá rolando no processo. Sim, consegue resolver. Eu consigo resolver. E tu consegue efetivamente ajudar a parte. Exatamente, né? Porque é muito mais efetivo a pessoa ir lá pagar do que ir praça pública, leilão, sabe? Com certeza. Então, assim, essa questão de penhora... ou eu deixo tudo pronto, ou eu vou lá antes e converso. Eu vejo que, geralmente, quando
é uma pessoa mais humilde que vai pagar e tal, quando eu vou lá, a pessoa vai correndo e paga. Não, deixa ela correndo e pagar e tal. Aí a gente avisa pra vara, olha, a pessoa pagou e tal, a vara pede pra recolher o mandado e tal. Assim... Muito mais efetivo, sim. Né? Inclusive, o tema da minha monografia foi sobre a competência do oficial de justiça na conciliação. Porque, querendo ou não, é o tipo de uma conciliação. Quando você chega pra parte e fala assim, olha, eu tenho uma penhora aqui. A parte, não, deixa eu pagar, pelo amor de Deus, sabe? Porque as pessoas têm muito medo dessa palavra penhora, sabe? É verdade. E aí, nossa, teve um que eu fui fazer uma busca e apreensão do carro. E ele pegou e falou, não, eu pago, você vai me prender? Eu não, eu pago. Ele pagou no mesmo dia, já foi lá na vara com o comprovante e resolvida a situação, precisou de levar carro, evitou o guincho. Porque, querendo ou não, isso é um gasto que vai ser pago lá na frente. Que é guincho, que é o leiloeiro, é o depósito, o carro vai ficar lá no depósito, vai ficar velho, vai ficar exposto ao sol, o banco vai ficar podre. Então, assim, a gente tenta também, eu sempre tento expor quais são as consequências da penhora pra pessoa ir lá e pegar logo, sabe? Isso é muito importante, você falar as consequências de certas atitudes. Quando eu vou notificar de audiência, eu também falo, olha, se você faltar, você vai perder a oportunidade de se defender, vai dar revelia. Isso é muito importante, você se colocar no lugar da pessoa que tá ali recebendo um oficial de justiça, que com certeza ela não queria estar nessa pele, e se colocar no lugar dela e conversar, sabe, de igual para igual, para ela entender. Nem todo mundo é formado em direito e tem consciência do que é essa situação. Sim. Eu vou abrir e fechar a live porque eu acho que tá dando um problema aqui, que tá todo mundo botando a mesma coisinha. Eu acho que eles não estão conseguindo escrever. Ah, deu! Não, voltou. Ficará gravada a live. Se vocês têm mais alguma pergunta pra Ju, perguntem agora, porque a gente tem que dormir, daqui a pouco a gente tá caindo de acordar cedo. Tem que malhar às 5h30 da manhã. Assim, sempre que vocês forem me agradecer pela apresentação assim, dos ciclos, agradeçam a Júlia, porque ela que me ensinou. Assim, eu já tinha uma base de estudos, a minha base foi feita em vários anos assim, de administrativo, constitucional e português, matemática e informática, foi feita ao longo de vários anos, sabe? Mas que realmente, assim, intensificou. Isso era uma outra pergunta. Que eu tinha dado meu salto ali com o Papa Concurso. E qual foi o curso que tu usou pro TRT? Então, é que na época eu tava focada na Magis, né? Ah, tá. Eu fui pra São Paulo, fiz o presencial do Damásio e de Magis, mas assim, também dava pra aproveitar também. Sim, pra a primeira fase da Magis acaba sendo parecida. Bem parecido e tal. Até entrei na equipe, eu era professora do Damásio, né? Corrigia prova e tal. Sem querer fazer propaganda. Olha aquela pergunta, quanto tempo de estudo até a aprovação de novo? Como eu tô falando, gente, eu estudei a vida inteira, desde quando aprendi a ler e escrever. Só que com o método de estudo, é isso que a gente tá falando, é do salto, é o que faz a diferença, não é o tempo. Mas e outra, eu queria entender o que passa na... O que tu espera de resposta numa pergunta dessas? O que tu vai fazer com essa resposta? Se eu te falar 8 anos, o que tu vai fazer com essa resposta? Se eu te falar 1 ano e meio, tu vai fazer o que com essa... Não faz sentido essa pergunta. E é como eu tô falando, o que importa é quando você vê uma coisa, assim, como é que eu explico? Organizada e que faz sentido pra você. Eu demorei muito pra chegar nesse método, nessa disciplina, nessa organização. Disciplina, eu sempre fui mais disciplinada, porque eu sou descendente japonês, então o negócio é meio brabo ali, né? Mas assim, o que eu explico é que quando você se organiza, quando você tem um método, eu não tô falando que esse é o melhor, o método que deu certo pra você, e você seguir aquilo e colocar como prioridade, porque o segredo é a prioridade. Não, e outra, escolher um método e seguir ele de verdade, sabe? Falei isso esses dias no story, tipo assim, uma pessoa lá falou, nossa, eu já contratei não sei quantos coaches, não me adaptei com nenhum, amor. Qual é o meu horário de trabalho? Eu faço meu horário de trabalho. Aqui em Manaus, como é calor, eu saio de manhã e certifico à tarde. Eu vou no setor uma vez por semana, ou 2, para pegar os mandados, ou imprimo em casa. Mas eu trabalho de manhã e certifico à tarde. E tem uma coisa que muitos oficiais fazem, o Paulo fazia muito, que era sair pra cumprir. No teu caso, na Zona Franca não adianta. Não adianta. Mas tipo assim, pra sair pra cumprir no domingo. Porque muitas vezes, assim, ele tava com pilha. Se tu sair na Justiça Estadual, tu sair pra cumprir numa terça-feira, passar o dia todo na rua, sei lá, tu tá lá com 20 mandados pra cumprir, passa o dia todo na rua, cumprido mandado, tu vai voltar lá com 3, 4 cumpridos. Se tu sair no domingo, tu volta com 17 cumpridos, porque as pessoas estão em casa. Então tem isso também, o oficial de justiça... Depende da área. Depende da área. Eu acho que o do trabalho, até se for em outra área, acaba... Quando eu tô em residencial, quando eu tô mais numa área residencial, o que eu faço? Geralmente eu faço o seguinte, eu não trabalho na sexta, mas aí sábado eu vou cumprir os mandados. E eu consigo cumprir
tudo, sabe? Então, assim, área residencial, você vai pegar... Você não vai fazer 2 viagens, não compensa fazer 2 viagens. Você sabe que você vai encontrar a pessoa no sábado ou no domingo. É bem melhor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu deixo de trabalhar na sexta e trabalho no sábado, no domingo. Mas o horário, eu que faço. Eu que faço. Tanto é que quando eu fico doente, eu não vou precisar de atestado. Ninguém vai me ajudar porque eu tô doente. Mas eu vou ter que cumprir meus mandados. Então, assim, tem muito pós e contra. Eu sou o tipo de pessoa que trabalha, que tem muito, assim, a cabeça. Eu quero minha liberdade de horário, minha liberdade de... Eu acho que se a pessoa não é organizada, isso é um problema, né? Porque eu tenho disciplina. Por mais que eu passei no concurso, eu continuo acordando 4h30 da manhã. Entendeu? 4h30, 5 horas da manhã. Não é porque eu passei no concurso que eu vou começar a acordar à tarde. Não, porque se você não tem disciplina, você não vai dar conta de ser oficial de justiça. Tu não vai dar conta de ser nada se não tiver mínimo de disciplina na tua vida. Aliás, vai ser coisa meia boca, né? Então, exatamente. O ciclo pós-edital fica diferente do pré. O ciclo... Pra mim... Então, é que assim, eu considero um pouco uma coisa... Que eu gosto de falar, que tipo assim, em tese não é pra tu ter pré e pós-edital, em tese é pra tu ter uma fase 1 de estudos que é mais teórica, né, que a Júlia, que tipo, é que a gente ficou muitos anos nessa fase mais teórica, nosso objetivo é que vocês não fiquem tantos anos como a gente ficou nessa parte teórica, entendeu? Já entregando uma forma mais efetiva. A que a gente tá fazendo aqui é um atalho, entendeu? Isso. Tem a trilha lá de 5 quilômetros e tem um atalho que você vai dar 1 quilômetro. Essa é a ideia. E assim, cada um é de um jeito. Pra mim, o que funcionava? Eu tentava fechar o edital 1 mês antes da prova. E aí, eu entrava no concursos e eu não colocava... Eu tava até conversando sobre isso com a Raquel. Eu não colocava filtro de matéria. Por exemplo, eu vou estudar Direito Civil. Eu não colocava filtro de Direito Civil. Eu colocava Direito Civil. Igual na prova. Você não vai saber qual que é o tema de Direito Civil. Entendeu? Se é personalidade, sabe? Você não vai saber. Porque isso na prova... Então, eu meio que simulava uma prova mesmo. Então, agora eu vou fazer Direito Civil. Eu só colocava o tópico Direito Civil lá e a banca. Porque também você tem que pegar o jeito da banca, entendeu? Mas cada um de um jeito. Isso era a minha revisão. Daí já funcionava como revisão, né? Eu já não fazia assim. Eu fazia por tópicos pra conseguir... Porque eu não tinha muita noção do que eu era pior e o que eu era melhor, sabe? Então, se eu fizesse sem filtro nenhum, eu me sentia um pouco perdida. Eu fiz sem filtro em alguns momentos e senti isso. Mas vocês entendem que, tipo assim, o que ela fazia dentro do ciclo era um pouco diferente do que eu fazia dentro do ciclo. Mas nós duas fazíamos assim, estudar, pausa, entende? Então, assim, o ciclo é muito isso. Inclusive, eu recomendo que faça, tipo, vou fazer a faxina em casa, 50 minutos, fazer essa faxina. Exatamente. Até para coisas que não são prioridades, que não seja o seu estudo e seu concurso. Trabalho, né? Também. Usa o método 50 minutos, gente, eu usava para corrigir prova quando era professora. Eu corrigia a prova durante 50 minutos, aí descansava 10, voltava, a cabeça descansa, tudo funciona. Esse método de rounds, que você descansa um pouquinho e foca, mas focar durante 50 minutos é focar sem celular. É assim, total, você só pode levantar para beber água, fazer xixi e o number 2. Entendeu? Só se for muito gente pra levantar. Mas tipo assim, se tiver alguém morrendo, deixa morrer, tô brincando. Mas assim, foca. Essa é a sua prioridade. Só se pegar fogo e só tu puder apagar também. No meu caso, teve uma vez que caiu um andaime lá e eu continuei estudando, né? Todo mundo saiu correndo. Mas o que tá acontecendo? Mas assim, é o que eu tô te falando. É prioridade. Sua prioridade é seu estudo, é você passar no concurso. E eu falo uma coisa, só não passa quem desiste. Ai, conta, doutor, quase desistência. Então, essa história é engraçada. Porque assim, antes do TRT-11, teve TRT de Aracaju, que é o 20, né? 20. E assim, pegou a minha mudança pra São Paulo, que eu mudei pra São Paulo pra fazer Damas e tudo. E nesse meio tempo, como eu mudei pra São Paulo, foi muita mudança na minha vida, eu tive que me adaptar a muita coisa, morar sozinha e tal. E eu não classifiquei no TRT-20. E eu já vinha classificando. Em todos os TRTs que eu fazia, eu já vinha classificando. Eu não ficava bem classificada, porque o oficial de justiça tem que sair muito bem classificado. Eu não ficava dentro de uma margem que eu poderia ser nomeada, mas eu já vinha classificando. E aí eu fiz o TRT-20 e eu nem fui classificada. E eu fiquei muito mal. E até mandei minhas coisas embora, eu pensei em vender coco na praia, abri um rosto, minhas coisas estão lá ainda, hein? Prova disso. Mandou pra São Miguel dos Milagres, Cara, ela mandou as coisas, assim, fez a prova, se decepcionou, porque tava classificando, e nessa não classifiquei, e vou jogar tudo pra cima, quer saber, não vou mais, já tinha aberto as inscrições pro 11? Já tava inscrita, inclusive eu comprei a passagem saindo por Recife. Então tipo assim, eu vou fazer essa prova só porque eu vou fazer essa prova. Já tava inscrita, já tinha pagado passagem e tudo, então... Mas, ao mesmo tempo, pelo que tu me falou, foi assim, tipo assim... O Damasio me chamou. Não, eu vou fazer direito. Tipo, que tu falou que no último mês tu te puxou bastante, apesar de estar meio que sem esperança, né? Foi. Aí, assim, eu voltei pra São Paulo, eu tava viajando, e quando eu voltei pra São Paulo, eu falei assim,
Eu dei um prazo, é isso que eu te falei. Trabalhar com prazo pra você rever suas atitudes. Eu não tava dando feedback pra mim mesma. Então eu falei assim, já que eu vou dar um prazo pra eu ficar aqui em São Paulo, porque eu também tinha entrado na equipe do Damaso. Então eu dei esse prazo pra fazer o seguinte: vamos fazer direito até essa data. Essa data limite, minha data limite era dia 26 de março. Essa data limite, eu vou embora. Eu vou embora lá pra onde eu mandei minhas coisas, é a data limite. E aí eu peguei e fiz, tirei o celular e tudo e falei, vou fazer direitinho, minha prioridade é essa. Pode acontecer o que for, mas assim, é minha data limite esses 3 meses até a data de março. E eu vou fazer o que for. E no meio desse caminho teve o TRT-11. Teve o TRT-11 e eu já tinha praticamente desistido. Quando eu saí da prova do TRT-11... Não, conta inteiro. Como tu chegou? Tipo, eu cheguei em Manaus 4 horas da manhã, a prova era 7 horas no portão. Eu fiz a prova de técnico com tanto sono que eu deixei 10 questões em branco, eu passei em 69. E para técnico, e para oficial de justiça eu passei em primeiro. Mas quando eu saí da prova de oficial de justiça, a prova aqui foi muito difícil na área de português, porque não teve redação. Então eles puxaram muito na objetiva, muito mesmo. Foi horrível. Isso aí sem cérebro, eu deixei meu cérebro inteiro naquela prova. Eu lembro que assim, eu fui a primeira a sair da prova, porque o português foi difícil, mas como eu sabia que meu ponto fraco era português, eu fazia português todo dia, e foi o que pegou nessa prova. Então eu consegui sair antes que todo mundo. Mas eu sentei no meio e eu comecei a chorar. Eu falei, nunca vou passar nesse TRT mesmo, eu vou ser feliz na praia, que essa é minha vibe, nananã. E aí, não corrigi a prova. Eu tava tão decepcionada, assim, comigo mesmo, assim, tipo, porque eu já vinha classificando, eu não classifiquei no 20 e eu pensei, a prova do 11 foi tão difícil, que sabe, o 11 foi muito mais difícil, eu vou lá passar. Então eu nem corrigi a prova, eu deixei o cartãozinho lá, de lado. E foi com ela que eu aprendi a não corrigir prova. E aí, tipo, deixei de lado e fui fazer. Aí ainda fiz o TRT da 24ª, né, que teve depois, 23ª. Fez a 24ª e fez 12. Mas o 12 foi depois de tu já ter a resposta do 11. Foi. Aí no dia do concurso, no dia seguinte, tava todo mundo pegando voo, eu recebi uma mensagem, você passou em primeiro lugar no TRT-11. Tipo, e na verdade, o menino que passou em terceiro, quarto, não sei, ele ainda falou, no olho da vaga, tava falando que eu podia ficar em quarto ou quinto, porque tinha alguém que não tinha corrigido. O olho da vaga já tinha visto que tinha alguém que tava faltando. É muito engraçado isso. E aí me falaram, e o resultado foi dia 23 de março, se não me engano, e meu prazo era dia 26 de março pra ir embora de São Paulo, assim, pra sair do Damaso e entregar meu quarto na pessoa que morava. Então foi porque muita gente pergunta assim, nossa, tu já pensou em desistir? Vivem perguntando, sabe? Tipo assim, eu acho que eu não cheguei a pensar em desistir porque eu não cheguei nessa exaustão que tu chegou. Sabe? Porque eu acho que antes de eu chegar nessa exaustão, tu me ajudou. Tu foi lá e ó, nossa, vamos aqui, faz assim. E eu não cheguei nessa exaustão ainda, sabe? Tu me mostrou um pouco do caminho, eu acho que tu já encurtou um pouco do meu caminho, sabe? O atalho. Então, assim, mas pra mostrar pra vocês, como assim, e não é só com a Júlia. Eu conheço muita gente que, assim, ó, passou, quando acontece isso, tipo, na prova anterior, ela nem classificou. Nem classifiquei, eu tava classificando em todas. A pessoa nem classificou e na prova seguinte tirou o primeiro lugar, sabe? E já tá naquele ponto de quase desistir. Então, assim, imagina se ela tivesse desistido nessa prova que ela não classificou. Só não passa quem desiste, é o que eu tô falando. Entende? Eu chego a me arrepiar. Porque realmente só não passa quem desiste. Não, e tipo assim, cara, tu podia ter desistido, tu podia não ter ido fazer essa prova. E eu pensei em não fazer, mas... E tu quase não foi. Quase não entende? Foi. Nossa. E assim, eu ainda passei nas duas. A Bárbara também, ela tinha feito, acho que foi TRT 6. E ela até classificou, mas ficou em 800 e tanto, sabe? No 6. E o seguinte foi o TRT 1, né? Aí, tipo assim, uma prova, 800 e pouco. Na prova seguinte, 4º lugar em analista e oficial de justiça. Imagina se ela tivesse desistido, sabe? Então, assim, quando tu tá batendo, tu vai bater na trave, que tu já tá vendo notificação da Juspódio? Não, eu tô vendo a pergunta aqui, ó. Deu uma notificação da Juspódio, ela fez assim, já que acontece. A cega, né? Não, é que tem uma pergunta aqui, pra reprodução funciona o ciclo também. Meu irmão babaca. Não, falando bobagem. Tá, agora que eu entendi. Mano, não acredito nessa situação. Então, assim, se vocês estão, assim, nessa... assim, é que eu nunca pensei em desistir, porque eu acho que eu sempre tive muito apoio e também por causa dessa coisa de tu ter me atalhado um pouco, sabe? E tomar esses cuidados. Eu acho que essa coisa de dar o feedback que tu falou é muito importante, porque às vezes eu vejo uma pessoa assim falar comigo, cara, eu estudo há 6 anos e não passei em nada. Não, cara, tem alguma coisa de errado. Tu tá fazendo alguma coisa de errado, tu precisa descobrir o que é que tu tá fazendo de errado. Se tu não consegue descobrir,
contrata alguém pra te ajudar. Não precisa ser eu, mas contrata alguém pra te ajudar. Que às vezes a pessoa vendo de fora consegue enxergar, sabe? 6 anos estudando, não passei em nada. Tem alguma coisa que tu tá fazendo de errado? Não é normal, entendeu? Não vou dizer, não é normal. Não é normal. É normal, tipo, 4 anos, classificando, batendo na trave, não entrei por causa da crise. Isso é normal na situação que a gente tá, sabe? Mas dá esse feedback. Tu realmente tá deixando como prioridade? Realmente tá estudando há 6 anos? Provavelmente não. Tá te enganando há muito tempo, né? Esse que é o pior de você estar para concurso público, é quando você começa a se enganar. E assim, te dá um feedback igual. Eu coloquei um prazo, eu vou dar 3 meses, mas eu vou dar 3 meses do meu melhor. Não tô falando que eu estudei só 3 meses. Mas assim. Muito importante. Tá? Mas nesses 3 meses, eu me dei um prazo. Ou vai. Ou vai. Eu não tinha outra opção. Eu não ia estudar mais. Eu falei assim, chega. Pra mim. Mas é que isso foi depois de quanto tempo que tu começou a estudar? Mesmo contabilizando aquele tempo que tu não estudava direito. Cara, eu acho que eu preciso de 10 anos, RT. Entende a exaustão? E daí tu chega no limite assim de, não vou mais fazer, sabe? Mas às vezes eu vejo gente falando assim, nossa, eu tô estudando há 1 ano e meio, não aguento mais. Não, gente, hello! Vem conversar comigo. Volta pro planeta. Ai, gente. Mas assim, nesse caminho, apesar de eu não estar estudando direito durante esse tempo todo, mas nesse caminho eu desenvolvi coisas pra minha vida, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, como eu tô falando, esse método eu não uso só não usei só pra estudar. Eu uso até pra certificar meus mandados, entendeu? Vou certificar durante 50 minutos, 10 minutos eu vou descansar. Isso é pra vida, é como eu tô te falando. E eu não iria aprender isso se eu não tivesse passado por esse tempo, sabe? E assim, aprendido com os meus erros. Eu nunca coloquei, assim, de junho de 2016 anterior, eu estudava, mas não era a minha prioridade. Tipo assim, se tivesse que buscar minha irmãzinha na escola, eu ia buscar na escola. Eu falava, tudo era mais interessante do que estudar. Tipo assim, o meu trabalho era meio período, mas aí depois passou pro dia inteiro. Aí eu ficava lá no meu trabalho, aí chegava minha amiga pra conversar comigo, conversava com ela. Aí, tipo, ia almoçar, dava aquela sonequinha. Aí perguntava, Júlia, tá estudando pra concurso? Tô estudando. Nossa, tirava sonequinha de 2 horas depois. Tipo, que dia depois que eu fiz meus rounds bonitinho, era tipo tudo cronometrado. Vai tirar sonequinha? 20 minutos de sonequinha. Vai almoçar? Tipo, meia hora pra almoçar e escovar dente. Era tudo assim. Mas aí, como eu tô te falando, o mais importante é você cumprir todo dia, é a disciplina e o compromisso com aquilo que você quer. E a sensação de ter cumprido. Isso é muito importante também, que eu vejo o pessoal falando assim, eu monto um cronograma, mas eu nunca consigo cumprir. Cara, o teu cronograma não tá realista. Então monta outro, monta um com metade do que tu tá montando e cumpre ele. É muito melhor. Tu fazer assim, vou estudar 4 ciclos, todos os dias. É muito melhor tu colocar que tu vai estudar 4 todos os dias e estudar 4. A sensação que tu fica de que tu fez, sabe? Que tu cumpriu, que tu tá feliz, tu é capaz. Agora, se tu botar 8 e cumprir os mesmos 4, igual, o mesmo estudo, tu vai ficar frustrado, vai achar que tu é incapaz, vai achar que tu nunca vai passar, que tu nunca consegue te organizar. Entende? Então, assim, a sensação, eu acho que a gente tem que se preocupar também com isso. Porque se fosse só estudar, tu já tinha passado. Isso é importante também. Quando eu comecei a fazer esse método, eu comecei com 4 ciclos, porque eu trabalhava e aí não dava pra fazer muitos ciclos. Aí eu fui aumentando, porque eu fui pegando o jeito do negócio, aí eu fui aumentando, aí depois eu fui pra 5, eu fui pra 6. Quando eu não estava mais trabalhando, quando eu exonerei, eu tava fazendo 9. Mas assim, até eu chegar ao 9, não foi tipo, já comecei, 9, entendeu? Não, eu fui caminhando, é como eu tô te falando, é uma escadinha. Primeiro você tem que começar com 5, você tem que conseguir cumprir. Tu tem que entender que no início tu precisa ver aula e vai demorar mais tempo. E cada um tem seu tempo. Então esse negócio de passar no concurso, qual é o tempo? É o tempo que você se adapta a uma disciplina e o compromisso daquilo, entendeu? Tem gente que demora pra se adaptar, tem gente que se adapta rápido. Então não dá pra ficar comparando as pessoas. E outra, tem gente que teve, tipo, um ensino médio que o pai ficava lá em cima porque tu tem que estudar. E, tipo, a pessoa aprende a estudar também, sabe? Aprende a ter foco, se acostuma. Aprende muita coisa de português, de matemática no ensino médio e daqui a pouco, levou 10 meses pra passar. E o ensino médio inteiro. E a faculdade inteira, esqueceu? Não aprendeu a ler, escrever e fazer continha de um mais um igual a 2, não existe isso, gente. Não existe. Então, assim, e outra, eu falo que é muito questão de compromisso. Você quer um resultado rápido, tenha compromisso, tenha prioridade. Qual que é a sua prioridade? É passar. Então, tenha compromisso com isso e essa é a sua prioridade. Cumpre sua meta. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, a sensação, não é nem de passar no concurso, eu tô te falando da sensação no final do dia, de você ter cumprido a sua meta, é muito boa. Dá vontade de você falar pra todo mundo, nossa, eu consegui ver 9 matérias, tipo, consegui fazer 9 ciclos, e assim, é uma sensação
sensação boa, isso já é um passo, entendeu? E na prova, você tem o tempo para fazer prova. Então você vai ter o tempo para estudar, você já tá treinando para a prova, porque você vai ficar acostumando com o horário. Porque os ciclos mexem com o horário. E na prova você vai ter horário também para ser cumprido. Vai aprender a controlar melhor o horário e ter mais noção de horário também, né? O teu corpo te mostra a noção de horário. Tem uma pergunta aqui de quanto tempo cada ciclo. É 50 minutos. Depois eu vou botar também no meu vídeo que eu explico melhor sobre como fazer. Eu acho que é isso. Acho que a gente vai indo, gente. Muito obrigada. 50 minutos descansa 10, hein? 50 minutos tem que descansar. O descanso é importante. Descansa 10. Tu pode trocar de matéria ou não. Tem vários detalhezinhos ali no vídeo, eu falo um pouco mais. Tem mais coisa, tu tinha anotado coisa pra falar, né? Disciplina. No anterior não tinha passado, que eu falei, não tinha nem classificado. E só um detalhe que lembra que a gente tava até conversando ali, que você tava meio angustiada, que não tava conseguindo estudar e tal. E eu falei assim, isso, verdade, importante. Eu falei assim, se você tá muito ansiosa e tá dispersando nos intervalos, faz um teste de diminuir um pouquinho. Mas tem que descansar, tá, gente? Tipo, de 5 minutos. Faz esse teste. 5 ou 8, né? Tu falou. Faz 5 ou 8. Eu peguei... Aí eu fazia, ao invés de fazer 50 minutos por 10, eu fazia 55 por 5, que fecha mesmo a 1 hora, entendeu? Pra cada ciclo inteiro, é um ciclo com 55 de estudo e 5 de intervalo. E daí, cara, voava. Era muito bom, rendia bastante. Pra mim. A gente tem que ir experimentando. Mas cumprir na meta, estudando 50 minutos, gente, e cumprir naquela meta... Eu vou te falar uma coisa, não tem erro. Não tem erro. E outra, o negócio fala assim, não é que esse método seja milagroso, sabe? Não é que esse método, eu acho que... foi o que deu certo pra gente. Esse foi o que deu certo pra gente e pra 100% das pessoas que aplicam de verdade. De verdade, né? Que tem um compromisso. Todo mundo que faz isso direito. E assim, não é porque o método é mágico, mas eu acho que qualquer método que tu pegar, que seja minimamente conhecido e fizer direito, vai dar certo. O problema é que a pessoa fala assim, vou ver o método do fulano. 3 meses, não adapta, vou ver o método, já troca. Não, cara, não é assim. Sabe, tem que te esforçar um pouquinho, tu tem que apertar um pouquinho ali pra tu te encaixar, sabe? E assim, parar de se achar tão diferente, sabe? Tipo assim, o que funciona com 90% das pessoas vai funcionar contigo, provavelmente. E eu tenho muito esse pensamento assim, quando eu quero uma coisa na vida, eu vejo aquela pessoa lá, naquele topo, e eu falo, nossa, que legal, eu quero chegar lá. Eu falo assim, ela é ser humano igual a mim. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. Aí gruda nas pessoas que acertaram. Tipo, que nem eu fiz com a Júlia. Eu vi o depoimento dela, eu não só porque eu preciso conhecer essa pessoa. Aí fui lá, consegui o WhatsApp dela, comecei a conversar com ela. E porque, isso foi uma coisa que me deu um estalo, sabe? Eu vou me grudar nos melhores. Aí eu começava a olhar topo de lista e falava assim, eu tenho que conhecer essas pessoas. Aí que eu conheci o Sóstenes, o Gil, uma galera muito boa. E aí tu vê o lado humano também, sabe? Conheci a Jana, uma menina aqui de Manaus, que ela passou em primeiro a JA, né? Que é o administrativo, pro MP de São Paulo. E tipo assim, a gente conversando lá no sushi, sabe? A gente vê que é uma pessoa normal, tipo, a Júlia é uma pessoa normal, não é uma coisa extraordinária. A gente às vezes fica com aquela ideia de, o primeiro lugar. Cara, o primeiro lugar é uma pessoa normal que se dedicou e estudou, não é um gênio. Se fosse gênio, ia estar ganhando dinheiro na iniciativa privada, que dá pra ganhar muito mais dinheiro. Uma observação que eu quero fazer sobre isso: as pessoas gênias que eu conheço, elas não passam em primeiro lugar, elas estão ali um pouquinho pra trás. Elas vão tomar posse, mas porque o primeiro lugar, geralmente, das pessoas que eu vejo, é muito esforço, é muita dedicação, é disciplina, é ter compromisso. Então, assim, não pense que aquela pessoa que chegou lá, ela tem alguma coisa privilegiada. Não, com certeza. É igual a Einstein fala, é 99% transpiração, 1% inspiração. Sabe? Então, assim, gente, se eu cheguei lá, vocês chegam. Se inspire, se transpire, sabe? Porque inspiração é suave. Tem que ser suave. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Vocês acham que funciona bem o método de 25 por 10 de descanso? Eu nunca vi isso. O método indicado é 25 por 5, não é 25 por 10. É porque, na verdade, o Pomodoro é 25 mesmo. Não, é 25, mas é por 5, não é por 10. O intervalo é de 5, tá? Não Sinto que não funciona bem pra mim, mas eu sinto muito ansiosa no ciclo de 50 minutos. Estou com dificuldade pra me adaptar. Eu acho que assim, tem que insistir um pouco, tá? Eu acho que... Não é que eu acho. É cientificamente comprovado que o cérebro do ser humano tende a ter de 45 a 55 minutos de atenção num trabalho. Então, os 50 minutos, pedagogicamente, é mais comprovado do que os 25. Tem gente que usa... O Paulo usa 25. Ele não usava 50, entendeu? Pra Polícia Federal.
Então, mas o que ele fazia? Ele fazia direito, entendeu? É isso que eu tô falando. O método que tu escolher vai dar certo se tu fizer direito. Então, assim, não é que não funcione. Pra Júlia não se adaptou bem. Ela preferiu aumentar pra 50. Pra mim ficou bom também por 50. Mas eu também não troco de matéria em todo ciclo. Eu prefiro fazer 2 ciclos seguidos. Então, mas eu cheguei nos 50 porque o dos 25 não deu certo. Porque quando eu aprendi o método Pomodoro, o método Pomodoro é 25. Não de 10. Esse eu não sabia de 10. Mas o que acontece? Quando eu fazia de 25, pra mim, a hora que eu tava no ápice do meu rendimento, eu tinha que parar. Então, assim, pra mim não deu certo. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que fala assim, nossa, mas nos 50 minutos eu tô no ápice do meu rendimento. Cara, ok, tu tá, mas daqui a pouquinho tu vai começar a cair, e daí tu vai acabar assim, antes de chegar em 1h30, tu já vai estar caindo, entendeu? E daí tu vai acabar sendo improdutivo naquele final. Então a ideia do Pomodoro não, desses 50, é exatamente que tu pare quando tu ainda tá produtivo. Exatamente. Sabe? Pra não te esgotar. Pra não te esgotar. Tu para antes de tu estar improdutivo, sabe? Cara, vai acabar, a gente tá quase 1 hora aqui, eu tô chocada. Então vamos. Então vamos, gente. Eu acho que é isso. Cara, muito legal, Júlia. Eu vou botar lá no YouTube, tá? Pra vocês. Vou deixar salvo aqui hoje. E a gente se fala, então, aqui pelo Insta. Qualquer coisa que vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra mim, mandem pra Júlia. Não manda pra Júlia que ela não vai responder. Manda pra mim, que eu converso com ela e mando pra você, que ela vai esquecer. Enfim, tá bom? Um beijo. Obrigada pela presença de todos vocês. Tchau, Boa tchau. sorte aí no concurso. Bons Estudem. estudos. Bons estudos. Beijinho. Tchau, tchau. Adorei.